Pessoal, eu sou o Vinícius. O tema do meu TCC é Análise da Poluição Atmosférica em Sistemas de Transporte Urbanos e eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do termo o que é poluição. Poluição é a degradação das características físicas ou químicas do ecossistema, por meio da remoção ou adição de substâncias, segundo o dicionário da Oxford. Os principais tipos de poluição são a poluição atmosférica, que é causada pela contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão. Também temos material biológico e energia, considerados poluentes para a atmosfera. A poluição do ar altera a qualidade de vida da população, o que acarreta a multiplicação e o agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares. Já a poluição radioativa é considerada muito perigosa. Ela é proveniente da radiação, ou seja, do efeito químico de resíduos da energia nuclear ou atômica. Essa poluição, em excesso, pode causar mutações genéticas e originar doenças como câncer. A poluição sonora e visual são consideradas problemas no espaço urbano. A poluição sonora consiste no excesso de ruídos gerados pelo trânsito, construções civis e por equipamentos eletrônicos, que causam desconforto e prejuízos à saúde da população. Já a poluição visual acontece pela grande quantidade de publicidade e formas de comunicação visual expressas em anúncios, placas, outdoors, além de fios elétricos, entre outros tipos. A poluição do solo é causada pela alteração do ambiente e introdução de componentes químicos. A poluição agrícola é a principal responsável por esse tipo de poluição. Em geral, ocorre pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes, insumos agropecuários e metais pesados. Também temos a poluição térmica, que é pouco conhecida, mas a poluição térmica pode gerar impactos significativos. Ela ocorre com aumento ou diminuição da temperatura do meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, afetando a fauna e a flora ali presentes. Por fim, temos a poluição hídrica. Trata-se da contaminação ou alteração química das águas dos rios, lagos, oceanos e águas subterrâneas. As principais situações estão relacionadas ao lançamento de esgotos sem tratamento em áreas urbanas e ao depósito irregular de resíduos sólidos nos rios. O foco desse trabalho é a poluição atmosférica. Mas por que esse tema é importante? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que 7 milhões de pessoas morrem devido à poluição do ar anualmente. E também a poluição do ar, ela ocasiona outros problemas de saúde, como doenças respiratórias e cardiovasculares. Também afeta o clima, que é um dos responsáveis pelo aquecimento global. Também afeta a água, ocasionando contaminação da água do local. A energia também, gerando uma menor eficiência energética através de fontes de energia limpa, como por exemplo a energia solar. E por fim, temos que a poluição atmosférica afeta principalmente as células das plantas, afetando toda a cadeia alimentar e os alimentos que ingerimos diariamente. Bom, mas qual o objetivo deste trabalho? E como esse trabalho está ligado ao tema de poluição? Bom, em uma cidade, temos diversos meios de transporte, entre eles o automóvel, bicicleta, ônibus, caminhada, metrô e trem. E aqui a gente se pergunta, qual o melhor meio de transporte para me locomover na cidade? Bom, o objetivo desse trabalho é estudar principalmente dois tipos de transporte, viagem sobre trilhos. Então aqui englobando metrô e trem. E aqui com esse trabalho, a gente visa entender quais os principais fatores que influenciam uma pessoa a viajar de metrô ou trem em São Paulo. Então aqui a gente tem diversas variáveis que a gente analisou através da pesquisa Origem de Destino, que é uma pesquisa realizada pelo metrô a cada 10 anos. Então aqui a gente tem variáveis como o grau de escolaridade, a distância entre a casa da pessoa e a estação de trem no metrô, a renda familiar da pessoa, a idade, a duração da viagem e a quantidade de automóveis que ela tem em sua residência. A gente faz diversas análises aqui, estatísticas, tratamentos com linguagem de programação e chega em um consolidado de variáveis, que são aquelas variáveis que explicam principalmente o conjunto de dados que a gente tem. Ou seja, são as principais variáveis
que influencia uma pessoa a escolher uma viagem de metrô em São Paulo. E por fim, temos a relação desse trabalho com engenharia química. Então, como o curso de engenharia química aqui, ele vai te ajudar. Engenharia química, aí eu listei aqui algumas das principais matérias que estão relacionadas a esse trabalho, e você, cursando engenharia química, vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais nelas. A primeira é estatística. Então, a gente estudando estatística, a gente consegue realizar diversas manipulações com números, dados, e também extrair informações valiosas daqueles dados. A segunda matéria é a programação. Então aqui é super importante a gente aprender a programar utilizando uma linguagem de programação para fazer as manipulações nos dados que a gente acha necessário. Também, no curso de Engenharia Química, a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Então aqui é analisar e entender os principais fenômenos da natureza. E por fim, e não menos importante, a gente vai ter o cálculo, que vai se dar através do conhecimento avançado em cima de operações matemáticas. Pessoal, muito obrigado pela atenção.